Exercício 7, calcular a massa em gramas novamente, de um átomo de nitrogênio. Então ele quer de um átomo de nitrogênio. Tem que dar um valor muito pequeno, né? Porque é apenas um átomo. Ele deu a massa molar e a constante. Peguei a massa, ó, um átomo de nitrogênio, 14 gramas por mol. Né? A massa molar dele, um átomo não. 14 gramas de nitrogênio, 1 mol. Então, em 1 mol de nitrogênio, eu tenho 14 gramas e eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Um átomo apenas vai pesar X. Multiplico cruzado, eu tenho 14 gramas vezes 1, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando eu divido aqui 14 por 6, eu tenho 2,33. Esse 10 a 23 eu vou passar ele para cima e vou inverter aqui o sinal da potência. Então fica 2,33 vezes 10 a menos 23 gramas. Né? Então é uma massa muito pequena porque eu estou falando de apenas um átomo. O Brasil produz por ano aproximadamente 5 vezes 10 a sexta tonelada de ácido sulfúrico, 1,2 vezes 10 a sexta tonelada de amônia e 1 vezes 10 a sexta tonelada de soda. Transformando em mols, então ele quer que passe tonelada para mol. A ordem decrescente de produção dessas substâncias será. Então ele deu aí as massas molares, ó, do ácido sulfúrico, 98, da soda, né, que é o NaOH, 40, e da amônia, que é o NH3, 17 gramas por mol. Então, primeira coisa, vamos lembrar que 1 quilo são 1000 gramas. E 1 tonelada são 1000 quilos. Então, se 1 quilo é 1000 gramas e 1 tonelada são 1000 quilos, né? Eu vou ter que 1 tonelada são o quê? 1000 vezes 1000 gramas. Né? 1000 vezes 1 quilo, que seria 1000 gramas. Então, 1 tonelada são 10 a sexta gramas. Então, já vou pegar esses valores aqui, ó. Né? Então, 1,2 toneladas seria o quê? 1,2 vezes 10 a sexta. Só que já tem um 10 a sexta aqui. Então, quando eu pegar 1,2 vezes 10 a sexta toneladas, eu vou ter o quê? 1,2 vezes 10 a 12 gramas. Né? Então, a gente já vai considerar isso aí. Então, para cada um, eu tenho aqui 5 vezes 10 a sexta tonelada de ácido sulfúrico, com massa 98. Então, vou pegar 1 mol de ácido sulfúrico, pesa 98. X mols, né, que ele quer saber a quantidade em mols, de 5 vezes 10 a 12. Já peguei esse 10 a sexta e passei para gramas, 10 a 12 gramas de ácido sulfúrico. Multiplicando cruzado, 1 mol vezes 5 vezes 10 a 12, dividido por 98. Fazendo as continhas aí, eu tenho 5,1 vezes 10 a décima mols de ácido sulfúrico. Amônia e a soda, do mesmo jeito. 1 mol, 17 gramas, que é a massa molar da amônia. X mols, que é o que ele está procurando, vão ser o quê? 12, né, 1,2 vezes 10 a 12 gramas de NH3. Multiplico cruzado, né, dividindo aqui esse 12 por 17, né, eu vou ter 7,06 vezes 10 a décima mols de NH3. E para a soda, né, 1 vezes 10 a sexta vira o quê? 1 vezes 10 a 12 gramas de NaOH. Então, se 1 mol pesa 40 gramas, 10 a 12 gramas vai ter X mols, né, porque eu estou falando aí em mols. Então, multiplicando cruzado, né, eu vou ter que 1 mol, né, vezes 1 vezes 10 a 12 dividido por 40. Isso aí dá o quê? 2,5 vezes 10 a décima mols de NaOH. Então, quem que eu produzo mais? Né? Eu coloquei aqui todo mundo, ó, em base 10 a décima para a gente comparar. Então, quem é mais produzido? Primeiro, a amônia. Depois, o ácido sulfúrico. Depois, o hidróxido de sódio ou a soda. Então, né, se a gente voltar lá no slide anterior, ele quer saber o que? Em ordem decrescente de produção. Então, quem que a gente falou que produz mais? Primeiro a amônia, depois o ácido sulfúrico, depois a
soda. Então, alternativa C. O exercício 9, então, sabe-se que 3 vezes 10 a 23 moléculas de uma substância X tem massa 8,5. Então, o que ele fez agora? Ele deu o número de moléculas e a massa. E ele quer saber a massa molecular de X. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar 8,5 gramas de X, eu tenho o quê? 3 vezes 10 a 23, que foi essa relação que ele deu. Se eu pegar 6 vezes 10 a 23, por que eu peguei 6 vezes 10 a 23? Porque isso aí é 1 mol. Então, em 6 vezes 10 a 23, eu vou ter o quê? Y gramas. Quando eu pego 1 mol, essa massa em 1 mol, eu tenho a massa por mol, né? Então, eu achando essa massa, eu tenho a massa molar. Então, multipliquei cruzado, ó, né? Eu posso até simplificar aqui o 3 com o 2, com o 6 vai dar 2. Multiplicando cruzado, eu tenho o quê? 17 gramas de X em 1 mol, que foi o que eu calculei aqui. Então, se eu tenho 17 em 1, eu tenho a massa molar o quê? 17 gramas por mol. Então, alternativa C. O exercício 10, a molécula da substância A tem massa 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, ele falou que a molécula, né? Uma molécula da substância A tem massa 3 vezes 10 a menos 23. Em 45 gramas, o número de moléculas será quanto? Então, né, basta eu fazer aí uma molécula, pesa, né, 3 vezes 10 a menos 23 gramas. 45 gramas eu vou ter X moléculas. Ele quer saber quantas moléculas, né? Ele não pediu o número de mols. Então, basta eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter o quê? 45 dividido por 3 vezes 10 a menos 23. Se eu pego esse 10 a menos 23 e passo para cima, ele passa como 10 a 23. Né? 10 elevado a 23. 45 dividido por 3 é 15. Né? Então, fica 15 vezes 10 elevado a 23. Ou 1,5 vezes 10 a 24 moléculas de A. Então a gente ficou aí com a alternativa, né? Não tem alternativa, né? Se a gente tirar aqui essa vírgula aqui, ó, né? 15 vezes 10 a 23, que é o que a gente tinha encontrado aqui. Então a gente põe aí uma alternativa, né? F 15 vezes 10 a 23. Então, essa foi a resolução aí dos exercícios do setor 832, módulo 4, e até a próxima.